Bem-vindos ao 7º episódio do nosso Itscast, né, Paulinho? Mais um, hein, Lucas? Tá fazendo sucesso já, viu? Já tá no 7º episódio, nem imaginava. Cara, hoje a gente tem um grande prazer de ter uma dupla, né? Uma dupla, é inédito isso. A gente nunca recebeu uma dupla aqui para falar principalmente, né, sobre a questão de gestão de carreira, gestão de sociedade em si. Duas pessoas que eu admiro demais, né? Que é o meu amigo Jorge Santiago e Duda, né? Eu vou falar Eduarda Montezuma. Tem o escritório Santiago e Montezuma Advogados. E, Paulinho, começa aí, vamos bater um papo. Antes de mais nada, eu queria, na verdade, em nome da Its, Edu, agradecer a presença de vocês dois. É um privilégio enorme estar aqui conversando com vocês, que para mim é uma fonte de inspiração, sobretudo pela sociedade, né? Entre total. Homem e mulher. É um case total. Assim, total de sucesso. E eu queria, na verdade, conhecer, antes da história do escritório como todo, eu queria, começando por você, Duda, primeiras mulheres, claro. Primeiros mais bonitos, né, Paulo? Primeiras mais... Aí é covardia. Comparar a beleza de Duda com a de Jorge. Aí a gente não tem já vai começar com um corte massa aqui. Aí não tem nem como comparar, pelo amor de Deus. Mas, Duda, eu queria te perguntar, e essa pergunta se estende a Jorge também, antes do escritório, quem foi Eduarda Montezuma para chegar até aqui? Oi, gente, tudo bem com vocês? Vê só, eu passei na faculdade bem cedo, tá? Entrei com 17 anos e eu sempre tive muita vontade de advogar, nunca pensei em fazer concurso. Então, fui em busca de estágios, né? Quebrei a cara várias vezes, estagiei em lugares que eu detestei. E ainda assim fiquei tentando, estagiava em um canto. Teve um estágio que para mim foi assim, o ápice, porque ele não tinha... Era um advogado só, né? Que não tinha secretária. Então, ele comia bolacha. Meu Deus. E a bolacha caía pelo chão, assim. Eu fazia, meu Deus do céu, como é que eu vou receber os clientes aqui? Aí eu tinha que varrer o escritório antes dos clientes chegarem, sabe? Fazer uma faxina no escritório para poder começar o meu estágio, né? Então, mas aí, enfim, me formei com 22 anos. Quando eu me formei, eu deixei meu currículo... Já posso dispensar a faxineira, então. Dispensa pra você ver. Então, quando eu dispensei, tu já tá me atrapalhando. Aí, quando eu me formei, botei meu currículo num dos grandes escritórios daqui de Pernambuco. E fui selecionada e fui trabalhar e foi. Qual foi, Duninha? Foi o Lima Falcão. Ah, massa. Na área civil? Não, no trabalhista. Trabalhista. Então, assim, foi a minha grande escola, tá? Eu tive pessoas que são meus amigos até hoje, né? Que é a Dênio, Alexandra, Vilela, né? Flávio Rabelo, que foi quem me ensinou. Flávio, então, me ensinou tudo que eu sei de audiência hoje. Eu aprendi com ele, tá? E aí, quando eu entrei, eu comecei a sabia de nada, né? Porque quando você sai da faculdade, você meio que... eu sou, né? Já sei de tudo. Quando você entra no escritório desse, né? Onde os clientes são bancos, multinacionais, enfim. Você toma um susto, meu Deus do céu, e agora? E aí, te vira, né? Aprende o que você tem que aprender e segue em frente. E aí, eu cheguei pra minha coordenadora e disse... Olha, Andréia, eu quero fazer... Eu tinha 22 anos, era mais nova da equipe. Inclusive, mais nova do que os estagiários, né? Caramba. Eu quero fazer audiência de instrução. Ela, você quer? Eu digo, quero. Então, você vai colar em tal advogado. Que na área, pra quem não sabe, na área trabalhista, a audiência de instrução é umas 8 horas, né, do dia. Não, tem audiências bem complexas, né? Principalmente de banco. Então, são audiências super complicadas. Você precisa ter uma preparação, né? Não é todo advogado da equipe que é autorizado a fazer esse tipo de audiência. E aí, em resumo, eu colei nele, tá? E aí, 6 meses depois, as 2 únicas pessoas da equipe que eram autorizadas a fazer a audiência do Bradesco era eu e Flávio. Nossa. E você tinha, desculpa a pergunta... Eu tinha 22 anos. 22 anos, que escola. Então, assim, foi uma escola fantástica pra mim, sabe? Eu devo tudo que eu sei ao Lima Falcão. Que legal. Tá? Né? E a minha equipe foi, então, nem se fala. E aí, depois, eu recebi um convite do primeiro escritório que eu estagiei pra ser sócia. E aí, foi quando eu saí do Lima Falcão. Sempre na área trabalhista. Sempre na área trabalhista. E aí, fui ser sócia de Tadeu Lira,
que foi o primeiro escritório que eu trabalhei, né? E aí depois foi quando eu conheci Jorge. Vê. Aí conheceu. Dá uma Aí pausa pronto. na história aí. E você, Jorge? Conta aí tua história do começo. Primeiramente, queria agradecer o convite. A gente veio depois de Almir Reis, depois de isso. Zé Luiz, Lulinha, amigos pessoais e pessoas que eu admiro tanto. É uma honra. Eu acho que eu agora posso dizer que eu cheguei no ápice. É uma responsabilidade, né? Ando aqui no It's Cast, meu amigo, é brincadeira não. Tá tirando onda nessa fase. Eu agradeço demais, sério, juro. Prazerzaço estar aqui com vocês dois, duas figuras que eu admiro demais. Braga, sou fã. É recíproco. Paulinho sempre que menciona, assim, gente nova, bem-sucedida, com potencial e já a realidade, eu sempre falo de você. Eduardo tá aqui pra não me deixar É mentir. verdade. É uma grande referência aí para o... E eu acho que é um grande exemplo para os novos advogados aí, é Paulinho. Mas vamos lá. Tirando o cabelo, né, Jorge? Tirando o cabelo... Não, principalmente o cabelo, né? Principalmente o cabelo. O cabelo ele morre de inveja elogio desse cabelo. elogio Cabelo de desse. Haverspec. Garoto! Eu tenho inveja e não tenho dinheiro para comprar que ele me indicou para comprar, mas eu não tenho dinheiro para comprar esse gel aí, não. Mas vamos lá. Minha escola, meu começo é bem diferente do de Eduarda. Isso aí a gente destoou bastante, né? Porque eu nunca tinha trabalhado em escritório de advocacia. Eu nunca trabalhei em escritório de advocacia. Eu cheguei até a estagiar no iniciozinho mesmo da carreira, que eu comecei meu curso em João Pessoa, né? E eu trabalhei lá em Tosini, lá no começo e tal, em um outro local lá, escritório local também grande, mas... Desculpa, a tua faculdade foi em João Pessoa? Eu comecei em João Pessoa. Comecei na Unip, João Pessoa. Mas é natural Que é de... como se fosse Tu é a natural Católica. da Paraíba? Não. Eu sou recifense, mas eu fui morar lá muito jovem. Passei 12 anos morando lá e voltei por vontade própria. Eu achava que realmente para seguir a carreira profissional eu sempre quis advogar também. E passei pelaquela fase de todos os meus parentes quererem que eu fizesse concurso. Mas eu sempre quis advogar, sempre tive o sonho de advogar. Meu avô era advogado, que foi meu grande espelho profissional, meu ídolo. E eu sabia que João Pessoa não era... Eu achava pequeno para eu seguir profissionalmente. Eu sempre quis voltar para Recife, sabia que era uma grande cidade, uma metrópole e tudo mais. E apareceu uma oportunidade para eu estagiar no jurídico, numa empresa de uma consultora. E aí minha grande escola, na verdade, foi na GC Tenório, onde eu trabalhei muitos anos como estagiário. Lá conheci hoje um cara que é amigão meu, Rafael Carnelo Leão, ele foi meu mentor, vamos dizer assim. Eu sempre me espelhei muito nele, um cara muito competente. E me formei, fui contratado lá. Sou muito grato ao pessoal de lá, a família Tenório e tudo mais. Mas eu já estava sentindo que meu ciclo estava se esgotando lá em 2009, quando eu já estava advogando e pegando algumas causas pessoais, já estava com alguns clientes pessoais também, condomínios e tudo mais. E foi aí... Ganhando mais dinheiro por fora do que por dentro. Isso, aí cheguei no ponto da história que a Eduarda parou também aí, que foi em 2009, quando a gente se conheceu. Se esbarrou. Ele sabe a data exata, eu não sei, né? Nunca soube, né? Mas ele sabe a data. Ele é a mulher da relação. Ele é a mulher da Nossa. relação. Minha esposa é assim também, tudo de data ela me pergunta. De data ela me pergunta. Qual foi a data mesmo? Eu sou muito bom de número, na verdade, de decorar número. Eu decoro número de um cartão de crédito. Então, de Nossa. data eu sou muito bom também. O seu data é de aniversário de todo mundo. Então, a gente se conheceu, a gente iniciou, na verdade, a gente se conheceu, não lembro, aí, desculpe, mas... Aí é A demais, sociedade, né? aí já é Aí eu demais, já ia achar né? estranho, realmente. Dia Mas- 5 de janeiro. A gente começou, na verdade, demos o pontapé inicial em 14 de dezembro de 2009. Que massa. Quando eu saí da GC Tenório e a gente resolveu começar com a cara e com a coragem. E aí, e aí eu acho que é pra mais na frente aí do papo. Arretado. Eu acho que, assim, vocês são um grande modelo, né, principalmente porque vocês não era, sei lá, normalmente os sócios são amigos, né, e aí aquela amizade vai... Você trabalha junto, tem uma admiração recíproca, vai namorando Inicia e, com porra, parcerias, vamos se juntar. Vocês praticamente casaram logo, Foi. né, e aí... Exatamente. Deu certo, né? Deu. Completamente Deu. certo.
Deu. E é um case pra mim, nesse sentido. Cuidado né? com esse negócio de casaram, porque a turma já acha muitas vezes que a gente É uma coisa casado. só. Ah, é? Não. Mas a gente não Duda é. e Jorge. Certo? Maria Eduarda é casada com um grande amigo meu, Boa. meu amigo Bruno Haro. Acho que deve ter se tornado, né? Após da sociedade, né? Que é um dos- na verdade, ele foi, na verdade, o responsável, foi o marido dela, o responsável Foi. por a gente Que se massa. conhecer. Foi. É um cara que eu admiro demais, um cara diferenciadíssimo, acho que uma das melhores pessoas que eu conheço, assim, facilmente. E ele que meio que apresentou, eles estavam namorando, apresentou e disse, olha, ela tá saindo agora também, coincidência, tá começando agora na sociedade, coincidência, tá procurando alguém também na área civil, porque vocês não conversam. Que massa. Foi. E foi assim que iniciou-se a ideia no Boteco Maxime. Foi. A gente tava Ali no Pina, né? no finado Boteco Maxime, Boa. sentado, tomando cerveja, comendo e tal, e surgiu essa ideia. Beleza, vamos conversar. E aí a gente marcou pra, sei lá, devia ser uma sexta-feira. Marcou pra segunda-feira eu ir lá no escritório e ela tava como sócia aí com o Tadeu Lira. E aí a gente conversou e iniciou, assim, pareceu, como eu tava dizendo antes ali, né? Parecia que era aquela coisa assim, mas tinha que ser. É verdade. Porque foi uma coisa meio maluca, assim, pela rapidez e como aconteceu, né? E aí vocês já começaram no modelo, tipo, 50-50, vamos dividir tudo. Sempre. Uma coisa que Tadeu sempre falou foi isso, né? Olha, sociedade só dá certo se for meio a meio. Esse negócio de você ter 30 e 70, acaba que quando você recebe 30, você não trabalha tanto quanto você, no processo que você recebe 70. Então, pra dar certo... Era um cara mais velho, né? É sócio de vocês ainda hoje? Não. A gente passou o quê? 2 anos lá? 3 anos? 2 anos? Por aí, uns 2 anos. Uns 2 anos. 2 anos lá. E aí a gente aprendeu muita coisa com ele, inclusive de sociedade, ele já vinha de outras sociedades, né? E aí ele sempre disse isso pra gente. Então a gente sempre teve isso em mente. Então quando a gente começou já com meio a meio, certo? Entendi. E sempre foi assim e é assim até hoje. Né? Tudo que entra no escritório é meio a meio. Seja trabalhista, previdenciário, o que for, é meio a meio. O que eu achei interessante dessa história de vocês, e aí eu sempre costumo pegar alguns insights quando eu tô conversando com qualquer tipo de pessoa, é que vocês tiveram talvez uma compra de tempo, talvez uma compra de experiência. Vocês tiveram essa sociedade inicial com uma pessoa totalmente mais velha, mais experiente, que já entendia um pouquinho de como funcionava, pelo menos essa parte do empreendedorismo, da advocacia, e vocês começaram, na verdade, a aprender com os erros e acertos de pessoas que, na verdade, já tinham uma estrada de tempo maior do que a de vocês, não é isso? Eu Mas acho que foi veja, isso mesmo. mas isso não impediu da gente quebrar a cara muitas vezes. Claro. Né? A gente acho importante aprendeu. até vocês falarem sobre isso. A gente ficou na sociedade durante 2 anos, a gente saiu sem ter pra onde ir, pra você ter uma noção. A gente saiu de lá e tipo assim, e aí, Jorge, vamos pra onde? Aí a gente lembrou, poxa, tem um amigo, eu digo, Jorge é aquele teu amigo que tem um escritório lá, vamos ver se a gente tem uma sala. Ele tinha feito uma Foi reforma, Plínio Nunes. Plínio, Amigo massa, Plínio Nunes. Professor da Aí, ITS Um também. abraço aí Pronto. pra ele, professor da ITS. Admiro muito também. Aí a gente, era Plínio e Sarita, eram sócios, né? Aí Jorge foi conversar com ele. Plínio, e aí? Era uma casa gigantesca, inclusive na mesma rua do nosso escritório. Nossa, que E aí ele disse, tem uma sala aqui e tal, não sei o que lá. E foi quando a gente, eu tinha acabado de ter bebê, né? E aí foi uma fase bem complicada, porque assim, eu tive... Quando a gente saiu da sociedade, eu tava grávida, né? Dessa outra sociedade. Os clientes continuaram com a gente, né? Era um cliente grande, era um hotel. Ela era tava uma grávida, rede. não da outra sociedade, do marido dela. Mas ela saiu, eu pensei, você tava grávida dessa outra sociedade. Ela tava grávida... Ah, meu Deus. Cuidado com as Sim. informações A que pessoa- cortam o negócio. Mas, bicho, o Fica filho complicado. é a cara do Edu. É, Não não tem tem pra como onde ser correr. teu, Jorge, porque é Não. louro do olho azul. Pelo amor de Deus, né? Era só Da que me outra faltava. sociedade, podia ser do ex-sócio, sei lá, alguém que tá Não. escutando aí. Não. Vamos ser Não. claros. Dá nome ao rebor, né? Dá nome aos bois. Ela Aí- tá desde sempre com meu amigo Bruno e não... 15 anos, 15 anos. Quase o mesmo tempo de... Na verdade é isso. É quase o mesmo tempo E de tu com sociedade. Paloma, né? Eu E com tu Paloma. A gente tem o ela mesmo com- tempo de casado casado, de com sócio. Paloma, ele com Paloma, eu com Bruno e Um parênteses aí que tem é o seguinte, na verdade, você teve essa sorte inicial de ter acontecido meio de supetão, mas assim, bateu muito de início.
feeling, santo né? de vocês, Pensamento, o santo bateu, total, né? muito, Pensamento e tal. muito. Isso é muito importante em sociedade. Você insistir, A sintonia sempre foi você insistir muito em uma grande. sociedade que você não pensa totalmente diferente e tal. Então, assim, a gente pensava sempre do mesmo jeito. E, na verdade, o fim da sociedade que o sócio mais experiente saiu foi justamente por divergência de pensamentos. Sim. Certo? Saiu tranquilo e tudo mais, mas divergência de pensamento. Não era nosso perfil. Não era aquela coisa de que você via assim, que você vai ter vida longa. Não, você via que não, é muito diferente, a gente é muito diferente. E é muito difícil, assim como eu acredito também na vida pessoal, quando a diferença ela é muito latente, quando é uma coisa muito contundente, a coisa dá certo. Essa coisa os opostos se atraem, eu acho que é balela, né? Eu costumo também pensar que os opostos se atraem, mas só os iguais se completam. Eu acho que... Eu não sei se para uma sociedade até que ponto esses opostos conseguem conviver por muito tempo, Eles sabe? podem se atrair, mas eu acho que se completam só os iguais mesmo. Pela ideia de valores, de ideais, de plano de vida. Veja, de a gente carreira. é muito parecido em quase tudo, tá? Eu e Jorge. Inclusive, a gente diz que a nossa sociedade é uma balança, né? Quando ele tá, eu digo, Jorge, vem, não é assim. Quando eu tô, ele, não, Dudó, tem calma. Então, a gente sempre consegue, quando ele tá, né, aperreado e tal, dizer, vamos ter calma, dizer que quando eu tô... Então, assim, a gente sempre foi desse jeito. A gente nunca teve numa situação em que os dois estivessem extremamente irritados, ou, sabe? Então, assim, essa sintonia faz uma diferença gigantesca na sociedade, sabe? Você respeitar o outro e saber o momento de falar, porque a partir do momento que você vira sócio, você conheceu o seu sócio, né? Você sabe qual é o momento que você vai falar. Às vezes não é um bom momento para você ter um certo tipo de conversa, né? Para você debater um determinado assunto que é mais delicado. Eu acho que em alguns temas, em algumas situações, é importante essa homogeneidade, né? Que é em caráter, né? Uma pessoa que é muito correta, não vai estar com um cara que é malandrão. Não vai dar certo. Essa coisa. Então, de caráter tem que bater. Então, a homogeneidade é importante nisso. Eu acredito que a heterogeneidade é importantíssima, né? Por exemplo, em competências. Sim, por exemplo. perfeito. Aí eu acho que, inclusive... Em habilidades, né? Em habilidades. Aí eu acho que, inclusive, eu acho que é importante ser diferente. Se complementar. Porque aí você vai... Um é muito bom nisso, o outro é muito bom naquilo. Aí vai se complementar. Sim. Aí, bacana ser... Aí eu acho que ser oposto é válido. Mas em personalidade, em ideia assim, do que quer para a vida, do que quer para a vida profissional, do que quer para o destino, aonde quer chegar, eu acho que aí o pensamento tem que ser homogêneo. Se não for homogêneo, vai ter uma hora do caminho que vai bifurcar e cada um vai para um lado. Então hoje eu acredito piamente que, independente de como a gente esteja, eu acredito que a nossa sociedade vai durar anos e anos e anos aí para frente. Também acho. Né? E Mesmo com o Jorge descalço, né? Andando pelo escritório, né, Dudinha? Ah, meu Deus, nem isso fale. aí também, a gente se complementa. Não, se complementa ela é não. elegante. De salto. Se complementa não. Boa, garoto. A Ela é gente elegante da destoa, sociedade. completamente, né? Destoa completamente. Mas isso aí. quando a gente saiu dessa sociedade, eu tinha acabado de ter bebê, né? E eu tinha um cliente grande, a gente tinha audiência, várias audiências durante a semana em Pojuca, no Cabo. Então, eu saí da maternidade no domingo, na segunda-feira eu tive uma reunião prévia na minha casa, Caramba. com testemunha. Eu tinha um dia Nossa. com meu bebê amamentando, sem babá, porque a babá, quando eu tive João Guilherme, a babá disse que tinha quebrado o pé, não vinha, então eu fiquei sem babá, trabalhando. Então, na hora que todo mundo ia dormir, né, que é quando o bebê mama, tal, não sei o que lá, quando o bebê ia dormir, que era pra eu estar descansando, eu tava trabalhando. E meu aí, amigo, Jorge... eu vi o que minha mulher sofreu. Pois é. Então, assim, eu tinha até tempo pra chorar. Então, assim, eu não chorava durante a semana. Então, eu preciso manter o meu foco. Então, eu não choro nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta. Só posso chorar no sábado, porque no sábado o Bruno está em casa. E aí eu choro no sábado. Aí no domingo eu já tenho que começar a me recompor, porque na segunda-feira eu já tenho reunião. E aí, era assim, exatamente assim. Pra você ver como é. E deu super certo, sabe? E a gente... Aí Jorge começou a fazer audiência trabalhista, né? Pra poder me ajudar. Que massa. Mas assim, foi bem complicado. Esse início foi muito complicado, sabe? As pessoas gostam muito de comparar sociedade empresarial com casamento. Eu acho que tem muitas semelhanças. Eu acho que uma delas é que em ambos é imprescindível admiração. Massa. Certo? Acho que é crucial. E assim, quem vê Eduarda
essa pose, essa elegância, não sabe, não que tenha nenhuma relação, mas não sabe o quanto ela é guerreira, pra toda a obra, não tem Tempo ruim. E não, então a gente, assim, eu brinco muito dizendo quando alguém vai perguntar a audiência, eu falo com a Eduardo, é monstro de audiência, Mário Eduardo. Então acho que a gente se admira demais, assim, profissionalmente, e isso eu acho que é também condicionante para uma sociedade longeva. Quando você não admira, você acha que não, ela é muito bom nisso, mas naquilo ele é péssimo. Nessa nossa estrada, né, quem vê assim, 14 anos de sociedade, pô, esses caras são... sabem escolher muito bem sócios. Não é bem assim. Mas teve muito de sorte nisso aí, mas a gente já rodou bastante, a gente já teve vários sócios, certo? Inclusive tivemos sócios de pessoas péssimas, que obviamente eu não vou citar nomes, mas pessoas péssimas. Não, vamos citar, a gente gosta de treta aqui. Não. Tô brincando, Não vou citar Tô nomes, brincando. não quero processo. Mas assim, pessoas péssimas. Traz mais uma cerveja aí pra Jorge. Edu, meu café, Edu. Cadê meu Pessoas café, Edu? péssimas. Já a gente vai ter umas tretas. Obviamente, eu sou daqueles que acreditam que tudo traz um aprendizado. Então, a vitória traz aprendizado. Muitas vezes a derrota traz um aprendizado ainda maior. E eu acho que pessoas boas na vida da pessoa lhe engrandecem, mas pessoas ruins, pessoas que não têm o caráter... não tem bom caráter, também lhe engrandece e lhe fazem aprender também muito com elas, tá? São pessoas hoje que eu quero distância, mas naquele momento se viu. Hoje a gente é muito mais experiente, hoje a gente sabe identificar muito mais, cai menos na lábia de gente de caráter duvidoso. Então hoje a gente é muito mais Seletivo, vamos dizer assim. Certo? Nas nossas parcerias, nas nossas sociedades. Hoje a gente tem outros 2 sócios, tá? São sócios, assim, digamos que num modelo diferente do que a gente tá? Mas são pessoas, assim, que a gente... Edson e Zé, que a gente um abraço aí, confia Zé. muito, a gente gosta muito, Edson. né? A gente tem admiração demais, mas, assim, são sociedades diferentes. Massa. A gente é aquela sociedade, assim, que tudo, como o Eduardo disse lá no início, tudo é dos dois. E sabe o que é mais curioso, assim, dando até o depoimento pra... Eu conheci Duda, ela tava grávida do 2º filho, né? Fazendo o nosso curso. Foi. A barriga já 9 meses ali já tava. nas últimas, aí eu E os digo, dois né? já são bem grandinhos, né? Muita gente Um chega... tem 4 e um tem 11. Muita gente chega, não tenho tempo pra fazer curso, não... Meu irmão, ela foi... Eu pensava no lugar muito por tua causa, assim, né? Porque aquele curso tava totalmente desorganizado, pegando minha... E a gente fez em vários lugares diferentes. E aí Duda não pode subir escada, né? Já tá... A gente selecionou mais ou menos os locais por conta dela, né? Mas... Foi, nem sabia disso. Muito pela admiração, né? De você ver, a pessoa vocês já estavam numa situação boa ali, né? Que eu vou entrar agora. A próxima pergunta, assim, vocês já estavam numa situação boa em relação à grana, né? Todo começo é difícil. Mas mesmo assim, você via a tua luta, a tua garra de estar ali estudando, querendo crescer, né? Sim, Isso sim. que você falou é outra coisa, que é outro ponto que, assim, que eu acho que se assemelha muito com relacionamento, com casamento. A sociedade, quando você começou com uma pessoa que ela começou com você de baixo, acho que você tem que valorizar mais ainda. Uhum. Certo? A gente tava ali naquele começo e a gente ralou, a gente roeu o osso, certo? Literalmente. Tá? É aquela coisa do quem vê close não vê corre e tudo mais, né? Mas é bom porque eu acho que tem que ser falado da realidade. Não existe mar de rosas, não existe vida de Instagram. Começar na advocacia do zero é muito complicado, né? Aqui tanta gente corre do... Sim. É uma profissão A extremamente maioria das difícil. pessoas, eu acho que elas saem da advocacia, e muita gente pergunta, principalmente quem está iniciando na advocacia, como escolher sócios. Hoje eu tenho 4 sociedades de diferentes segmentos. Porque eu tenho na parte... 5 comigo, então? Não, 4 com você. É? A educação, que é Lucas. Boa, garoto. No escritório de advocacia, que é Erickson. Na parte de investimentos e na parte de seguros, né? Mas Erickson é meu sócio em todos os segmentos, menos no de educação. Mas eu posso dizer que é meu sócio de vida, assim. Porque apesar da diferença de idade, né? Eu tenho 29, ele 44 anos. Mas o que você ponderou, Jorge, eu acho que... ainda, 44 total. Não tenho dúvida. Mas é porque eu tenho 29, né? É porque o Jorge o tem Mike 46. Aí ele acha 46. Então, o que eu acho que imprescindível que você falou foi 2 pontos, você e Duda. Primeiro é a parte da admiração. Acho que Sim, você não admirar perfeito. seu sócio
né, que ele tem algo a te acrescentar, realmente isso vai ser uma dificuldade na relação de vocês e naturalmente no crescimento do negócio. O segundo ponto muito interessante que eu percebi nessa conversa é o fato de que, olha, antes de você escolher até uma área que te complemente, né, talvez civil e trabalhista, talvez se conversem um pouco, por exemplo, tributário e previdenciário, é difícil se conversar, né, porque são modelos de clientes distintos, né, então é mais tributário empresarial, talvez. Sim. Mas antes de você observar... Tributário penal mesmo também. É difícil, né? Pode até ter, mas é mais difícil. É o penal tributário. É o penal tributário, mas é uma área do penal, não é? Talvez muito. Mas o que eu quero dizer aqui, antes de você escolher até efetivamente qual é a área que possa ser complementar, né? Talvez um processualista e um cara que mais de consultivo, você verifique, na verdade, quem é aquela pessoa por dentro, né? Quais são os seus valores, quais são as suas habilidades, o que efetivamente tem, para justamente no seu momento de fraqueza, você ter aquela pessoa que vai te segurar. Porque em que pese eu estar todos os dias, por exemplo, no meu Instagram, eu faço porque eu tenho que fazer. Porque eu apareço efetivamente Você todos os entende dias. que é um canal de venda, né? Não, é um canal de vendas e é o meu trabalho. O Instagram hoje é o meu trabalho. Porque em que pese eu estar lá postando que eu tô indo malhar, eu sei que tem uma pessoa por trás dizer, eu me identifico com essa pessoa porque eu também tô indo treinar para depois ir trabalhar. Exatamente, perfeito. Mas eu faço exclusivamente por uma questão chamada disciplina. Mas nem todos os dias eu estou bom. Sim. Porque tem algum cliente que vai estar me culpando em uma determinada questão, algum processo, seja consultivo, seja judicial, não está caminhando dentro daquilo que eu almejei e ele vai me apoiar de alguma forma. Sim. Da mesma forma quando eu vou apoiar ele. Então é essa parte de você estar sempre ajudando, isso é o famoso sinergia. Você não vai ter 50%. Na verdade, você vai ter 50% de algo muito maior do que se você tivesse 100% de uma coisa. Agora me diz uma coisa, Duda, até uma... Desculpa. O que eu noto de dificuldade, tá? É que eu acho que a mulher tem mais dificuldade do que o homem no empreendedorismo. E aqui eu não estou falando nada de... é uma realidade que eu acredito que existe. Não é machismo, Não é machismo, não é nada. Eu acho que mulheres têm mais dificuldades do ponto de vista, talvez, de uma sociedade mais machista, mais masculina, dessa questão materna, talvez. Você já sentiu essa diferença pelo fato de você ser mulher ou absolutamente não? Você simplesmente supriu, deixou de lado e seguiu em frente? Veja, eu particularmente não. Tá? Nunca senti. Mas eu sinto que existe, assim, principalmente na nossa região. A nossa região é uma região machista. Eu vejo que as mulheres sofrem muito, né? Por exemplo, nosso Tribunal de Justiça tem uma desembargadora. Impressionante, né? Uma desembargadora, isso é um absurdo. É um absurdo. Né? A OAB, por exemplo, não teve nenhuma presidente mulher até hoje, são 70 anos. Verdade. Né? Então, você nota que essas nomeações públicas, né? Esses cargos públicos, dificilmente você tem uma mulher que está concorrendo. Então, as mulheres, muitas vezes, não querem nem concorrer, não tem nem coragem de concorrer. Se expor, né? De se expor, exatamente. Então, isso é bem complicado. Agora, hoje eu acho que existe um movimento de empoderamento feminino muito grande, sabe? E as mulheres estão começando a assumir os cargos que elas realmente precisam ocupar, que elas têm o direito de ocupar. Né? Maria Eduarda, ela tem uma coisa que ela se impõe muito. Tá? Ela se posiciona muito bem e ela se impõe demais. Ela é uma pessoa que ela não se deixaria jamais ser rebaixada porque é mulher, ao contrário. Sim. Ela se impõe muito bem Eu acho que faz isso com pessoas... muita naturalidade. Complementando, eu acho que pessoas como você, né, mulheres fortes como você, a gente não olha e faz, é mulher. A gente entende, porra, ali tem uma profissional... É uma profissional, perfeito. Grandiosa. Perfeito. Competente, né? e eu tenho que respeitar. Eu acho que e a galera nem entra muito nisso. Igual a Débora, por exemplo. A gente nunca... Não. É mulher. E assim, o que eu acho que a pessoa se mostra, se coloca, até da forma de se portar, da forma de se vestir, de falar, de se comunicar. Claro. Isso, Tudo é a questão de como é um conjunto de fatores que isso se torna. Evidentemente, com os resultados, vão te dar mais autoconfiança e saber efetivamente que você consegue atingir aquele objetivo. Perfeito. Mas efetivamente, a Eduarda de hoje ela é extremamente mais forte do que há 14 anos atrás, de quando vocês não têm. Claro. Porque o tempo vai dando essa casca. Isso. Mas até digo, até para alguns advogados lá do escritório, porque apesar de eu ser um dos sócios lá no escritório, eu sou um dos advogados mais novos, né? Então eu digo, quando você tiver
numa reunião, tudo. Meu amigo, não se curve. Postura, fala, olha no olho, Isso. fala alto. Tô errado aqui. Então não fala. Mas é verdade. Isso mostra. Total. Já Não esconde as mãos, né? Não esconde. Porque a postura diz muito sobre você e o que você tá sentindo naquele momento. Isso a gente trabalha Tu estudou muito? Isso a gente trabalha muito com os né? advogados também lá do escritório, de posicionamento, tudo Isso. mais. Não pode, tá falando baixinho, tá falando Com medo. Não, eu vou até pegar essa deixa de Jorge pra parabenizá-los no sentido, fui almoçar, né, com o Jorge Duda e a equipe dele. E aí os dois estavam lá escolhendo o que iam comer, se ia comer camarão, lagosta ou salada. outra coisa mais atípica, né, que normalmente eu não conheço. E aí eu tava conversando com os advogados que trabalham lá, né? E aí eu perguntei, cara, tu se formou agora? Como é que é? Assim, tu já é advogado? Ele, Lucas, eu sou vendedor. Daniel. Eu falo um palavrão, né? Muito bom, cara. muito Meu bom. amigo, Desenrolada. A palavra disso é desenrolar. Ele é o cara novo, Paulinho, chegar e mandar essa é porque ele é muito bem treinado, entendeu? A cultura empresarial do escritório. Não, e a gente Favorece incentiva isso. muito a gente dá muita liberdade, incentiva muito esse tipo de postura mesmo e dá autonomia. É nosso perfil lá. Excelente. Agora, eu sou do tipo que eu não faria nada sem um sócio. Uhum. Certo? Eu acho que você sozinho, É difícil. você pode até ir longe. Mas eu acho que o ser humano é um ser social. Você passou isso muito pra mim. Na verdade, eu sou um cara muito acostumado a ser só, né? E aí Jorge falou tanto isso que eu fui, porra, é verdade. Eu E aí, acho, eu acredito nisso piamente e eu coloco muito em prática. Assim, eu sou um cara que eu gosto sempre de estar com outras pessoas. Não sei se é porque eu sou filho único, então, mas eu sempre gostei de estar com muita gente. Seja na vida pessoal, na vida profissional, seja lá como for, sempre gostei de estar com muita gente. E negócio, eu sou do mesmo naipe. Eu não iria muito longe sozinho. Eu gosto de ter alguém para dividir responsabilidades, eu gosto de ter alguém para dividir histórias, eu gosto de ter alguém para dividir projetos, conhecimentos, despesas, lucros. Eu acho que é importante em tudo. Massa. E aquilo que eu falei, você tem que procurar alguém que você se complemente. Né? Porque senão acontece o que já aconteceu com a gente várias vezes, vai ficando pelo caminho. Né? E às vezes é incompatibilidade de caráter, fica pelo caminho. Incompatibilidade de pensamento. Isso é um ótimo caráter trabalhador, mas o pensamento é diferente. Incompatibilidade de ambição também. Compatibilidade de ambição. pensamento tu fala sobre isso, né? Ambição, não é? Ou outra coisa? Às vezes é ambição, às vezes a forma como pensa a determinado assunto. Aquilo ali o nosso foco tem que ser. A gente tem que empreender focar no cliente. Não, aí é uma pessoa mais tradicional, é uma pessoa que é mais fechada para inovação, mais engessada. Não dá certo. Pra não mudar vai não sai. longe. Não vai longe, não vai pra mudar. Tanto é que quando eu vou fazer algum curso, algum tipo de eu vou estudar alguma coisa que eu considero mais disruptivo, eu tento levar o meu sócio junto. Acho que foi assim quando a gente fez o EAP, né? O EAP, né? O empreendedor de alta performance lá no ITS, que a gente estava comentando ali, para mim foi um Agora curso, de novo tu fizesse com o Rafa, né? Foi Não, já outra virou frente. nossa chave, Uhum. virou uma chave nossa do escritório e foi excelente ter ido eu e Eduarda. Isso. Agora eu fiz o de Rafael Matos, que eu considero um cara diferenciadíssimo. Que tava lá com a gente. Tava lá também. com a gente, foi professor do empreendedor de alta performance. Eu fiz com meu sócio lá do Baker. E foi crucial. Ele é um cara extremamente competente, extremamente trabalhador. mas um cara Baker, pra quem tá vendo, é o melhor bar do Recife, tá? Que é de Jorge. @Baker oficial. Boa, garoto. Underline. Aí ele, a mesma coisa, ele era um cara mais do interior, um cara que a escola dele era o pai, um cara que era mais engessado em algumas coisas. E ele se abriu totalmente e foi para o curso lá com o Rafa. E ele disse a mim, bicho, aquilo ali pra mim foi abrir minha cabeça de uma forma. Eu lembrei da gente lá no. Pegando esse gancho, sabe o que eu achei arretado? Uma vez eu falei, né? Esse curso foi bem difícil pra mim. Meu pai tava muito mal, enfim, faleceu logo depois, né? Tava bem sofrido pra vender. É difícil você botar na cabeça do advogado o que é importante, ele estudar empreendedorismo, Que acha logo que é curso de coach. tudo mais. E aí, depois eu convidei Jorge, né, para ser meu sócio, pra gente formar a segunda turma, sendo que aí a pandemia estragou tudo, né? E aí, o impressionante é ele chegar pra mim e dizer, Lucas, é o seguinte, eu topo ser sócio, mas Duda tá comigo.
ela talvez nem lembre, né? Mas, Lembro. porra, é a cabeça de você incluir o teu sócio em tudo que você faz na vida, entendeu, velho? Isso não é pra todo mundo. Parabéns. pela Não, postura. principalmente numa área que eu acho que se comunicava, né? E quer queira que não, era no, sabe, me chamando pra uma coisa que eu comecei com ela. Então, eu acho que não tinha nem como ali A gente é muito parceiro. desvincular. Né? Parceiro em Correto. tudo, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então, Jorge é a pessoa que, por exemplo, um dia desse, eu esqueci meu cartão em casa, meu marido estava viajando, meu pai estava operando. Aí eu liguei pra Jorge, o que é que eu faço? Tu vai ter que vir me buscar aqui, porque eu não tenho dinheiro, não tenho cartão e não tenho como pagar o estacionamento. Mas você tem uma noção de como é a nossa relação, entendeu? A gente tem uma relação muito próxima. É muito de irmão, desabafa e pessoal, profissional. Exatamente. A gente é amigo, Jorge é padrinho do meu filho. Então a gente tem uma amizade realmente bem, bem verdadeira. Posso dizer o que eu sabe? acho que você é meu ou não? Não, você diga isso, não. Brodinho, né? Brother. Agora me diz uma coisa, teve alguma dificuldade em específico, ou talvez algo positivo no fato de ser um homem e uma mulher numa sociedade? Eu não sei se teve essa dificuldade ou teve alguma facilidade por ser homem e mulher, sabe? Assim, eu não olho essa acho que diferença, foi eu não consigo diferente, enxergar essa diferença. Então, assim, pra mim não tem esse negócio de ser homem ou ser mulher. Tá? Acho que vocês colocaram Eu acho que a tanto gente... Bicho, Duda é o tipo de pessoa que sai... A gente foi tomar uma no boteco. Total. Apesar dela, assim, apesar dessa extremamente, pose toda. arrumada, Não tem né? Eu problema, disse, não pô, tem não tenho frescura. nenhuma taça de champanhe Não pra tem servi-la, frescura. viu, Duda? Desculpa. Mas, apesar disso... Cerveja no copo. Ela achar que eu tô mentindo, mas ela não tem frescura. ela toma Tira cerveja gosto, no pode. boteco. Então, Limpa. essa questão de ser Na homem e verdade, mulher... eu acho que ser homem e mulher, em algumas situações, eu acho que meio que foi daquelas diferenças que foi complementar. Porque eu acho que Em tem... que sentido tu fala? Eu acho que tem, por exemplo, ontem ela tava fazendo um networking e foi para um jantar, alguma coisa, com um grupo de mulheres. Entendeu? Então acho que isso Que acaba você agregando... nunca iria se encaixar. Exatamente. Depende, amigo. Jorge... Não dava, Não, não mas- tem como. mas tem Mas, tem. mas ali, pronto, é uma forma assim, acaba que no networking, eu acho que complementa Ah, sim, o fato de perfeito. ser homem, de ser mulher. Legal, Entendeu? legal. Eu sinto que... Tato Ela com dá, cliente, sempre, ela né? dá muito toque feminino. Eu tenho amigos que tem escritório, 4 homens. Você chega no escritório, é aquela coisa assim, travada, algumas coisas mais bagunçadas e tal. Ela dá o toque. Meu amigo, fui lá... Ela dá o toque mais feminino dela no. Duda recebeu como na se fosse um equipe. banquete, velho. então geralmente Jorge não essa faria parte- isso, ele botava umas coxinhas assim, Essa desarrumadas. parte- Eu não essa faria parte isso. de Quando evento- ela vai fazer, eu treino na base e fico vou olhar o caixa da Espera empresa. a conta. Não, mas Bruna Madeira, ela é uma sócia minha e ela é minha sócia há muito tempo. Eu era estagiária, ela já era advogada, a gente já era sócio. Que massa. Antes de Erickson mesmo. E eu digo, ó, Bruna, pra onde eu for, eu tenho que te levar. Esses negócios assim, por exemplo, a gente se mudou pro estado novo, aí farda pra secretária, sei o quê. somos Bruna, nós. resolve. Bruna, tu acha melhor isso? Bruna, resolve. Isso. Manda por contas a pagar, que eu não vou dar pitaco nem Erickson. Isso. Ah, tem não sei o que de decoração aqui. Resolve. E outra coisa Porque não importantíssima. adianta o homem Não, resolver. não. Mas na não, verdade, quem decide. Vai Quem fazer, vai decide ser é mal sempre- feito, Não, eu vai não ser tenho- brega. Eu vou chegar É com brega. uma coisa lá, achando que que arretado que eu fiz aqui. Que negócio brega. Não, é decoração da minha própria casa. Quando a rainha vai lá e bota alguma coisa nova, eu digo, meu amor, você acha isso? Eu disse, minha filha, resolva. Até porque, se eu der uma opinião e você não gostar, não vai ser. Não adianta de porque nada. eu escolhi nada. Nesse ponto tem uma diferença. Por exemplo, a gente faz o café da manhã. Antes da pandemia, a gente tinha muitos eventos, né? Inclusive dentro do escritório, então a gente tinha uma vez por semana, a gente tinha uma pessoa que fazia massagem em todos da Que nossa massa. equipe. Nossa, que legal. Né? Então, toda sexta-feira a gente fazia um café da manhã para quebrar a Que massa. né? A rotina. E dar uma aliviada na semana carregada que a gente tinha, porque tinha semana que a gente tinha 400 prazos, Nossa. né? Caramba. Então era bem puxado. E aí, então a gente tinha. E tudo isso, obviamente, vem através de mim. E aí. Existe uma coisa que a gente precisa ter, que eu acho que a sociedade precisa ter, que é a flexibilidade, né? Você ser flexível, tá? Porque o que é que acontece? Às vezes Jorge vem me propor uma coisa que eu digo, poxa, ok, Jorge, tá. Vamos lá. Não, Ele me você não convence. queria, né? Mas ok. E da mesma forma eu, né? Chego pra ele e digo, ó, Jorge, por exemplo, aquela
Aquela foto que eu mandei até pra vocês Estudo da de coloração. análise de Até hoje eu sofro coloração. bullying por causa disso. A análise de Até hoje eu coloração. sofro bullying por Eu causa disso, mas fiz. Qual é a paleta de Jorge? Inverno escuro. Inverno quente. Que é isso, Inverno garoto? quente. Era pra tu estar com Não, um mas- paletó azul, com a camisa laranja. Não tem laranja na Uma paleta gravata dele. marrom. Não O tem paletó laranja. azul aqui já dá. É inverno quente. Já tá Mas eu sombrio. acho isso importantíssimo. Pois é, De e verdade. aí Sem ele resenha. disse, Maria Eduarda, para de invenção. Eu digo, Jorge, isso é importantíssimo. A gente trabalha com a nossa imagem. É O verdade. advogado vende a imagem. Total. Você saber como se vestir, qual o tipo de gravata que você deve usar para despachar com o juiz, qual é o tom da roupa que você precisa usar para ir para uma reunião, para ir para uma palestra, para ir para uma audiência. É importantíssimo para gente. Demais. Né? Então a gente fez para todos do escritório, inclusive a nossa secretária. Que massa. Então a gente pagou para todo mundo. Que é engraçado, que ela certo? tem papel fundamental também, assim, na... Claro, e a nossa secretária é fantástica. Eu digo pra ela que ela tem todo o perfil de advogada. Ela faria direito. Mas assim, então, era uma coisa que ele não queria. Mas ele disse, tá, Duda, vamos. Então a gente tem muito disso, Nossa. sabe? De abrir mão. Se você quiser sempre impor o seu posicionamento, tem gente que é assim, né? E na sociedade não, vai ter tempo curta. Uhum. Realmente é uma coisa que você vai ter que ceder aqui, vai ali, faz. Vou ceder sempre, vai dar errado. É verdade. Vou impor sempre minha posição, vai dar errado. Que aqui fazendo... É isso, é saber recuar. Esse cara aqui é muito fácil. Assim, ele diz, porra, Lucas, de marketing é tu que entende, faz aí o que for, né? Sim. Então, a experiência que eu tô tendo, a gente, em algum momento, vai brigar, não tenha dúvida, mas é muito positiva nesse sentido, né? E a flexibilidade, acho que é uma palavra muito boa pra gente... Eu não sou santo, não, tá? Não, mas nem assim, claro, mas assim, o que é que eu penso quando eu tô dialogando com a pessoa? Você vai dizer a sua posição, eu vou dizer a minha posição, e a gente vai chegar no determinado interesse, seja comum ou não. Mas se eu não estiver conseguindo convencer a pessoa, das duas eu penso, ou talvez o posicionamento dele seja melhor do que o meu, ou o que é que eu preciso falar para ele mudar de opinião. Então vamos lá. Eu sou um cara que eu me conheço pelo meu perfil, eu sou um cara executor. Eu odeio formalidades, eu não consigo, por um exemplo, fazer... Eu não sou bom em forma, eu sou bom em... O que é que eu preciso fazer e de que horas? Eu vou lá, vou dar meu tempo, vou lá e vou fazer. Aí eu vou dizer, Lucas, você é o cara do marketing. Eu não entendo absolutamente de marketing. Eu não entendo de aplicativo de celular. Eu tenho Instagram profissional. Ele entende. Não entendo. Desde 2019, eu não tenho sequer um microfone. Então foi Isso é verdade. algo... Vamos comprar logo depois disso. Não, eu não entendo. Eu nunca patrocinei o Instagram. Não é porque eu não sei patrocinar. Sendo muito franco. Sim. Aí quando ele vai me dizer estratégia de marketing, ele diz, Lucas, o que você disser assim, a não ser que você diga algo tão absurdo que... Eu já disse, né? Não, é porque... Não, posso dizer aqui, por exemplo... Pode. Eles mostram aqui, ó, esses caras vendem demais, não sei o quê, que é tipo lifestyle. O cara é com massa de dinheiro. Bora, Paulinho. Aí eu vamos- disse, não tem perigo, a gente acaba a sociedade. Porque isso já é uma dor muito grande pra eu fazer. Mas tô sendo brincando. algo do natural assim, eu consigo fazer. Mas Mas certas coisas que eu acho exagerada também. não, eu tenho vergonha alheia. Juro. Tu sabe que ontem foi muito engraçado, né? A gente tava na mesa e aí eles, as pessoas estavam convidando as patronesses pra... E aí quando convidavam as patronesses pra receber uma... Convidando quem? As patronesses. O que é isso? Ah, As Jorge. pessoas... A gente não pergunta isso, não. Jorge Santiago. Eu vou pro céu, vocês Tu sabem. vai. Eu As vou convidadas. 14 Tu vai. anos. As amiga. homenageadas. As homenageadas, Jorge Santiago. Viu? Você pega um dicionário, chat GPT. Eita. Aí, Falou minha e aí elas diziam, liam o currículo, né, da homenageada, para não dizer patronessa, para Jorge não poder entender. Aí uma delas era fulano de tal, não sei o que lá, multimilionária. Cara, Tu acredita? não acredito, não. velho. Juro. Cara, eu ia sentir Multimilionária. vergonha alheia. Jura tu. Aí a gente, todo mundo parou assim, ficou... Olhando pra multimilionária necessidade subir no palco. Né? Então, assim, talvez porque ela tenha vindo de baixo e essa seja realmente uma dor que ela tinha, né? E aí precise mostrar que realmente é multimilionária. Mas eu acho tão desnecessário isso. Às vezes o negócio, Sabe? ela quer vender, e aí isso ela acha que era, dá porque lá nem uma era uma- autoridade a ela. Bom, enfim. Não, é outro ponto que eu acho de vocês, é que vocês blindam muito bem essa parada da vaidade. Sim, sim.
Blindamos, sim. Não é nosso perfil. Isso. Né? Não é nosso perfil. Eu prefiro aparecer pela minha competência, responsabilidade, enfim. Perfeito. Agora, eu noto muito que os meus seguidores são mulheres. E aí eu noto realmente que as mulheres, elas sentem uma... Rapó. Se inspiram em tu, né? Exatamente, é uma inspiração, sabe? Então eu sinto muito isso, né? Que eu sirvo de inspiração para muitas mulheres e muitas advogadas. Não tinha dúvida, Dudinho. E eu acho isso super bacana. E não é né? só na parte técnica, não, tá? Não, é como se porta, Isso, de se vestir, perfeito. como mora, família, Perfeito. Sim, É. sim. Parte empreendedora. empreendedora também. Então, isso pra mim é muito bacana. E eu só comecei a sentir quando eu comecei a ter os feedbacks no Instagram, né? Eu comecei a fazer vídeo e tal, e elas começaram a escrever pra mim. Uhum. E eu acho isso fantástico, porque é uma forma de ajudá-las, inclusive, né? Pessoas que talvez tenham autoestima baixa, e aí eu digo, não, vamos lá, vamos se empoderar, minha gente. E aí, não são todas as minhas mensagens que são nesse sentido, mas algumas são nesse sentido, sim, de empoderamento feminino. Massa. Né? Eu acho que a gente precisa seguir esse caminho. As E eu mulheres acho que é muito precisam natural saber. a tua forma de empoderamento feminino, né? A gente vê muita coisa muito forçada, né? Sim, Perfeito. sim. E o teu é muito natural. Isso chama realmente a atenção. Isso. É exatamente isso. Você foi bem feliz aí. É bem natural, né? Tem muita coisa forçada hoje em dia nesse sentido. Ah. Cada duas palavras, uma querendo falar isso. Não, Eu nunca nem te vi ela falando se sobre isso. empodera nas Não. atitudes. Ela, Exatamente. É uma coisa chamada, ela é referência por resultado, né? Ah, É Sim. referência para, eu sou isso, eu fiz isso. Não, os resultados já mostram. Sim. Que é o que eu tento demonstrar no meu Instagram. Eu disse, E olha, era assim, no começo a gente liso e... já era assim. Só mudou a marca, né, Jorge? As marcas mudaram. Sempre foi assim, viu? Não era muito diferente Jorge isso. conta que a gente tem um escritório no Alto Zé do Pinho, né? E aí a gente tem um escritório no Alto Zé do Pinho e outro escritório em Paulista. E aí e eu vou pra qualquer lugar do jeito que eu tô aqui. Qualquer né? lugar assim. Vou arrumada, cheio de saltão, enfim. E aí, Jorge dizendo, Maria Eduarda, tá parecendo uma delegada, o povo vai chegar lá. As pessoas chegam e fazem assim, ó. já olha, né? Tal. Só acha que é a atriz, uma fica olhando assim e tem Vamos começar a pedir pra tirar foto de você. Eu digo, tá certo. exatamente isso. Ó, a gente falou muito dos bastidores, né? Eu não acredito muito numa linha reta sobre empreendedorismo, né? Mas a verdade é que vocês tiveram vocês fizeram um golaço, né? Em uma tese específica que Sim. vocês acreditaram. Podia ter dado errado, mas deu super certo. Sim. Né? E eu queria que vocês falassem também, não da parte ruim, mas da parte boa. Né? Como é que vocês vislumbraram que aquilo poderia dar tão certo, né? E focaram. Acho que foi uma atuação muito focada do escritório naquela época, nessa tese específica que foi do... Eu acho que a gente tá sempre muito aberto a ouvir. É uma coisa até que eu aprendi muito com você, é não dispensar o cafezinho com quem se disponibiliza. Então a gente não desvaloriza nada. Óbvio, já passaram várias ideias na cabeça que a gente foi pesquisar, que trouxeram pra gente tal, que não tinha o menor cabimento. Certo? Essa foi uma das que chegou meio que naturalmente e que a gente viu ali, tem um feeling, coisa, e a gente investiu e começou de trabalhinho de formiguinha, começou do primeiro passo, né, para chegar na maratona. Então, a gente começou ali, como quem não quer nada, pode ser, deve ser, tem sentido, foi, e assim, em 2012. Caramba. Certo? 2012 a primeira. Né? Em 10 anos vocês... A primeira ação. Um pouquinho menos de 10. Né? Mas aí a gente foi, estou aqui, ali, plantava, fazia uma reunião aqui, fazia uma reunião ali, não dava certo, daqui a 2, 3 anos a reunião dava um fruto. É uma coisa que eu sempre digo pro pessoal mais novo, o pessoal lá do escritório, não desvalorize uma reunião, né? Deu errado. Não, às vezes você acha que deu errado, daqui a 2, 3 anos a pessoa lembra de você, acontece alguma coisa, então a pessoa volta. Não foi 1 ou 2 vezes que isso aconteceu na vida da gente. E aí ele começou a virar referência nesse tema, nessa matéria, e os clientes começaram a gente não precisou mais ir atrás.
Começaram a vir até a gente. Caramba. E clientes grandes, associações, sindicatos e tal. E aí foi a hora que a gente deu foi a hora que, de fato, que a gente virou a chave. Nosso escritório já estava... digamos que a gente tivesse ali não tivesse mais no pior momento, tava razoável e tudo mais, mas assim, a gente deu essa guinada. Ali foi a virada de chave? Ali foi a virada de chave. Quando deu a liga mesmo? Sim. Foi, sem dúvida. Em que ano, desculpa? Isso foi em 2017, por aí. Então eu já tô falando aí, talvez perto de 10 anos de escritório, isso. 9, 10 anos de história. E veja lá, 5 anos depois da gente dar a entrada ali no primeiro cliente da matéria. Então... Que a turma quer dinheiro rápido hoje em dia, né? Também é uma coisa que eu repito para todo mundo. Bicho, advocacia e imediatismo Não não combinam. combinam. Massa. E aí é uma coisa que vem atrapalhando muito nessa geração daí. Essa geração que a gente vê aí é uma geração muito imediatista. Né? É a geração que vai pro nutrólogo e perde 15 quilos em um dia e tá tudo certo. Em uma semana e tá tudo certo. E aí resolveu. Para ir para um casamento, sei lá. Certo? E é a geração que vai pro o curso lá de como ganhar 50 mil reais em um ano de coisa. Essa geração que tá em busca de fórmula mágica. E aí, na hora que vai para a realidade da advocacia, quebra a cara. Não tem pra onde Eu correr. costumo dizer isso porque muitas vezes as pessoas me perguntam, bicho, como é que efetivamente, até a minha própria família, tá? Como é que é surreal. Agora, você, se tu tá no Rio Mar, você consegue viajar a trabalho, tem clientes e outra coisa, eu disse, é porque a verdade é que vocês não sabem o preço que eu pago, que não é de 1 ano não, 2 anos não. Eu faço isso desde o início da minha faculdade. Eu trabalho 3 expedientes. É normal pra mim eu estar no sábado e domingo, pelo menos estudando ou fazendo alguma coisa. É verdade. Eu já tenho, 3, 4 pós-graduações. Eu tenho 2 graduações. Todos os tenho cursos da ITS, tu eu tava tenho lá. todos os cursos da ITS. Eu É faço... aquela brincadeira do vão dizer que foi sorte, né? Não, Vão dizer que foi sorte. eu tô nas redes sociais absolutamente todos os dias. Eu vivo isso intensamente. Bicho, porque isso faz parte da minha vida. Então é natural que eu tenha algum tipo de resultado. E outra coisa, com o conhecimento que você vai adquirindo, você também vai conhecendo outras pessoas e você vai começando a identificar oportunidades de monetizar. Perfeito. Exatamente. Isso é o normal da sua vida. Quanto mais energia você deposita em alguma determinada coisa, mais você vai ter a resposta daquilo. Então não tem problema nenhum. Você quer esses resultados? Vamos lá. Apareça no Instagram todos os dias, tenha 2 graduações, seja uma pessoa talvez flexível, tenha empatia, tenha soft e hard skill, talvez você tenha algum tipo de resultado igual, menor ou maior. E se você não quer empreender, é do mesmo jeito. Se você quer estudar para concurso, é do mesmo jeito. São 2, 3, 4 anos de estudo. Se você quer fazer carreira numa empresa ou no escritório, num grande escritório, tá tudo bem. Porque alguns passam Hoje em dia também tem essa cultura, né? Não, todo mundo tem que empreender. Todo mundo tem que ter o seu próprio negócio. Não tem problema nenhum. Tem várias pessoas que são competentíssimas, certo? São referências, inclusive, que fazem carreira em grandes escritórios, em grandes empresas. Carlos Jartem, Carlos Lima. Pois é. Ou até concurso público. Aí você diz, por que algumas pessoas passaram em 1, 2 anos de formado e outros demoram 10 anos no mesmo concurso? É porque um é mais inteligente que o outro? Não. Porque aquela pessoa teve algum atributo necessário. O que foi? Ela teve psicológico adequado, ela teve uma disciplina ponderada, ela teve talvez outras pessoas ajudando. Isso que o Jorge falou é muito importante, né? Em relação ao intraempreendedorismo, né? E aí a gente foi almoçar, vou falar aqui porque é um elogio, né? Com o Carlos Lima, né? E eu indaguei, ele foi sempre uma curiosidade minha, né? Pô, ele trabalha no Da Fonte, sei lá, há 14 anos. E dentro do... É um cara que sempre se destacou e enfim... teve muita oportunidade de sair do escritório para abrir o escritório com alguma pessoa que estava saindo do escritório. E eu perguntei, Carlos, tu nunca pensou em sair do escritório? Ele, não, Lucas. Sinceramente, não. Porque eu, desde o primeiro momento, do primeiro dia que eu entrei no escritório, eu encarei como se eu fosse dono. Perfeito. É isso. É isso. É visão de dono. Diga aí. Eu acho que você só cresce, seja no escritório ou qualquer outra empresa, se você tiver essa visão. Só. E ele é um cara assim, o que é que me chamou a atenção? Ele é um cara, eu achei um cara sensacional. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo melhor nesse almoço. Vamos convidá-lo para cá. Tem que convidar, com certeza. O papo com ele aqui vai ser um aprendizado absurdo. Mas assim, além desse fato dele sempre se portar, aí que eu digo, não basta ser bom, você também tem que parecer ser bom. Além de você se portar, você tem que se vender, né? como um dono, efetivamente, a humildade que aquele cara tem,
Sim. É absurdo. Isso também é muito importante. É. Por quê? Porque você começa a se conectar. Eu falei isso no podcast de Lulinha. Lulinha estava falando de um amigo dele, que foi um cara extremamente sucesso e conseguiu até advogar no escritório, numa banca grande lá nos Estados Unidos. Eu disse, Lulinha, esse cara não só tem conhecimento técnico, ele provavelmente é um cara bem relacionado, esse cara provavelmente é fácil, ele deve ser cativante, porque é isso que ajuda você a crescer. Claro. Sem dúvida. Sempre leu pra cacete, lembra o Thiago? Porque se você só tiver conhecimento, você vai esbarrar em algum momento. Sim. Quem não conhece aquela pessoa da escola que era o gêniozinho, mas que é péssimo de relacionamento. E muito provavelmente, cada um deve estar pensando aí em alguém, lembrando de alguém, e muito provavelmente estacionou, Sim. certo? Ou tá em uma posição boa, mas poderia estar muito melhor, porque não se relacionam bem. A gente teve um exemplo de um advogado que passou lá pelo escritório, não era nem com a gente, mas com outros. O cara era meio genial e tudo, mas era um cara muito complicado de relacionamento, muito fechado, muito trancado. E você via, assim, que era um potencial sendo perdido. Por quê? Por isso que o Paulo falou aí. Relacionamento, forma de se portar, forma de... Que eu critico muito na escola do Brasil. Porque eu até falo pra minha mulher, eu disse, amor, quando a gente tiver filho, eu não tô preocupado, sendo muito franco, evidentemente, se esse menino é o gênio da sala, não. Eu vou estar preocupado, na verdade, com ele, com as relações sociais que ele tem, a capacidade de resolução de problema, quando alguém beliscar ele, como é que ele vai se portar. Eu quero que ele tenha outras habilidades, além do próprio da própria Muito mais educação, importante. para ele poder Do estudo em si, né? desenvolver criatividade nele, Perfeito. capacidade de resolução, para ele fazer um esporte, no momento do esporte, tanto no momento que ele estiver ganhando ou perdendo, como ele vai se portar com um colega de equipe. Isso. Eu estou preocupado com esse ser humano, porque esse ser humano, na verdade, é que vai saber seguir os caminhos e talvez ele vai ter uma cabeça relativamente boa de, principalmente, capacidade de resolução de problemas. Exatamente. Eu acho que, na verdade, o mediano, ele tem muito mais chance de ser uma pessoa de sucesso do que se ele se relacionar bem, se ele tivesse as soft skills, enfim, e desenvolver isso bem, do que o cara que é genial, que o cara que é muito bom, muito talentoso, mas Eu também acho. extremamente deficiente em se relacionar, em se comunicar e tudo mais. As escolas viram isso, né? E hoje elas estão muito preocupadas com essa questão emocional da criança, né? Então tem muitas escolas que focam nisso, né? Nessa preparação da criança, em deixar ela resolver os problemas e deixar elas um pouco mais independentes para poder ter realmente saber quando, por exemplo, brigar no parquinho, né, o amigo beliscar, não sair correndo para chamar a mãe para resolver, porque é isso que acontece, né, no final das contas, entendeu? As crianças hoje em dia, né, a grande maioria não sabe resolver absolutamente nada. Isso. Tem que resolver o problema dela no parquinho lá, com o entendeu? Então resolva. Teve uma coisa muito, muito engraçada com meu filho. A mãe já quer ir na Mais escola, dar velho. no pai do menino que beliscou. Não que você não tenha vontade de bater no pai do menino, né? Mas você não vai lá fazer não. isso, né? Mas Não, assim, eu acho- uma coisa muito engraçada que aconteceu com o João Guilherme, e eu fiquei... eu falei com ele, mas depois eu disse, porra, que massa, velho, que ele fez isso. Ele tinha umas cartas Pokémons, e essas cartas Pokémons tinham umas que eram raras. E pra você chegar na rara, você tem que comprar um monte de pacotinho, e cada pacotinho, sei lá, era R$5. Então ele gastou uma grana da mesada dele pra conseguir essas tantas raras que ele tinha, eram umas 40 e poucas raras. E aí ele desceu, deixou a caixinha com as raras, só com as raras, não, com todas as figurinhas, e foi brincar. E aí quando voltou, tinham roubado as 47 raras e tinham deixado lá. E aí ele ficou desesperado, começou a chorar, porque se lascou, perdi meu dinheiro, fez logo as contas, porque ele é bem de exatas. E aí uma babá disse, ele tinha o quê? 9 anos na época. Aí uma babá disse, olha, João, eu vi que foi aquele menino ali. Ele pegou tuas cartas e distribuiu para um menino. Aí ele foi lá. Disse, tá bom. Aí ele foi na casa do menino. Bateu na porta do menino. Aí a mãe abriu. Aí ele disse... Ele é muito educado, né? Oi, tia, tudo bem? E ele fala assim... É um jeito. Oi, tia, tudo bem? É porque o seu filho roubou minhas cartas. E eu vim buscá-las. Aí ela disse...
meu filho roubou suas cartas. Ele disse, foi. Seu filho, uma babá disse que seu filho tinha roubado minhas cartas e eu vim buscá-las, porque custou tantos reais. Aí ela disse, olha, eu vou falar com ele não tá aqui, mas tome essa carta aqui de presente, uma carta só, um pacotinho fechado de presente, e depois veja a reação da mãe. Totalmente errada, né? Toma aqui uma recompensa, um consolozinho, né? E aí, quando ele chega em casa, meu filho, veja, quando se tratar de um assunto sério desse jeito, né? Você não pode chegar na casa das pessoas e dizer que o filho dela roubou alguma coisa sua. Você procure seu pai, sua mãe, mas eu achei massa. Porque ele teve a atitude dele. Porque ele teve a atitude e ele foi lá, entendeu? Eu vou resolver meu problema. E aí depois o pai, meu marido, foi com ele lá e disse, vocês precisam resolver. Né? Então, assim, eu achei arretada essa atitude dele, porque mostra que não é uma criança mimada. E apesar de ter sido filho único durante muito tempo, porque eu só tive outro depois de 7 anos, ele não ficou mimado. Tá no caminho certo. Né? Ele tem ele tem esse senso de justiça muito aflorado nele, e ele consegue resolver as coisas sozinho, sabe? Eu acho super bacana. Então, por exemplo, a gente teve um problema na escola, ele saiu, e aí eu fiquei super aperreada e tal, não sei o que. Eu disse, na verdade, a gente teve um problema do negócio da pandemia, de desconto, não sei o que. Eu digo, João Guilherme, a gente vai tirar você da escola e vai botar você em outra escola. E eu arrasada, porque as aulas já tinham começado e tal, não sei o que. E aí ele disse, mamãe, relaxa, eu me adapto fácil. Caramba. Adaptabilidade é muito importante também. Tu fala muito sobre isso. Porque, veja, a vida é feita de mudanças. Ah, com certeza. A vida é feita de mudanças. Eu tava conversando hoje com o meu sócio, ele comprou um apartamento novo e a gente foi ver. Aí eu disse, bicho, a gente vê quantas coisas aconteceram em pouco tempo. Tu mudaste de carro, tá mudando agora de apartamento, a gente mudou de escritório. Isso é você conseguir se adaptar e tá tudo bem, seja pra cima quanto também pra baixo, tá? Porque pode acontecer e você dizer o seguinte, bicho, acontece, as vidas são feitas de mudanças e a gente vai... E ainda mais na advocacia, né? A advocacia Porque a advocacia, veja, você tava falando de uma tese interessante que vocês foram, talvez hoje não seja o carro-chefe. Não é, até porque foi as variáveis que só advogado conhece. Não, está suspenso em decorrência de decisão do STJ, enfim... Entendeu? Aí a gente teve ali que se reinventar. Você surfou na onda daquele determinado momento. É o que o empreendedor tem que fazer. Isso. E serviu de aprendizado ali também naquele momento. Você sempre tem que estar atento a outras vertentes, a outras frentes. Isso. Certo? Isso em tudo na vida. Meu avô sempre disse, nunca mantenha os ovos na mesma cesta. Né? Então... E vocês também são muito bons nisso. Eu lembro logo nessa época da pandemia, a pandemia estourou, vocês viraram a linha editorial de vocês de rede social toda para essa tese específica do PASEP. Não, da revisão dos colégios. Foi. Verdade. Eu lembro. Vocês começaram a pegar todos os pais que estavam... Isso. Foi a primeira live... A gente estudou e debateu bastante sobre isso. Foi a primeira live que teve sobre o assunto. Então, bombou. Sabe? Mas é isso, é você aproveitar o momento, né? Você não deixar se abater, porque na verdade o que é que acontece? Muita gente, ai meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Meu amigo, vamos em frente. Vender lenço, né? Às vezes é uma oportunidade para você crescer em outra área, entendeu? Arretado. E aí a gente conseguiu, na pandemia, a gente não teve nenhuma queda, não foi, Jorge? A gente não perdeu nenhum contrato, a gente não teve que demitir absolutamente ninguém. Então, a gente conseguiu manter toda a nossa equipe, né? Trabalhando reuniões semanais, em home office e tal. Então, assim, foi obviamente que a gente fica, né, tenso, sem saber do que é que vem, mas assim, paciência, é o que a gente tem agora e vamos em frente. Porque isso é uma variável que você não tem controle. Pois é, exatamente. E não vai ter nunca. Sabe? Eu acho que você não tem controle do que pode acontecer futuramente, né? Quem ia saber o que é que o ChatGPT vinha esse ano, por exemplo? Mudou completamente a vida da advocacia. Sim. Né? Acho que é outra característica nossa. A gente tá sempre muito aberto. Muito aberto a mudanças. Sim. A gente tá sempre ali, não, vamos testar, vamos tentar, vamos conhecer, vamos ouvir, vamos... E eu acho isso importantíssimo para quem empreende em qualquer área, certo? Porque para você não ficar na mesmice. É muito ruim você achar que tá tudo muito bom, né? Aquela coisa que geração de valor gosta muito de dizer, não existe estabilidade. Você não dá para... Quando você achar que tá tudo muito bom, pode vir a acontecer qualquer coisa
e lhe derrubar. Sim. Ali pode ser uma pandemia, pode ser uma tecnologia, pode ser uma decisão E do outra coisa, STF, do STJ. Uma doença. Uma doença. E você pode estar sempre melhor do que você está também, entendeu? Você não pode se acomodar, tá tudo ótimo aqui, eu tô ganhando tanto. Bicho, você pode melhorar. A sua equipe pode melhorar, né? Eu tava... Um pessoal que estava aqui antes da gente subir perguntou o que é que vocês estão achando do ChatGPT. Vocês acham que afetou a vida do advogado e tal? Não sei o que lá. Eu digo, rapaz, eu acho que só vai afetar o advogado que trabalha como robô. Esse que trabalha como robô vai ser substituído com certeza por um. A resposta é perfeita. Entendeu? Então, eu concordo. assim... Então, quem não trabalha como robô, certo? Quem quem tem a sensibilidade, né? O cara lá do escritório de vocês que diz que é vendedor, um cara desse nunca vai sair do mercado. Ele já tá mergulhadíssimo em ChatGPT. Exatamente. Outra situação dessa aí de quem trabalha como robô que afetou foi o processo judicial eletrônico. Aquele advogadozinho que ganhava dinheiro ali, estava satisfeito ganhando como No fórum, correspondente. Não é verdade. No fórum, fazendo diligência e tal, acabou-se. Se ele não se reinventou, ele quebrou e ele desistiu, foi para outra profissão. Isso. Para o cara que Que era tá de acontecendo diligência, o cara muito, que tava né? ali com migalha, vendendo diligência, nada contra. Sim. Teve o seu momento e tudo mais, e todo o trabalho muita ele é gente ganhou digno. muito dinheiro. E muita gente ganhou muito dinheiro nisso Sim. aí. Mas se você não estiver se reinventando, não estiver aberto ali para a mudança, uma hora ou outra você vai quebrar. E eu fico muito preocupado que eu vejo assim, alguns advogados mais velhos, parentes às vezes e tudo mais, que sentem extrema dificuldade. Eu fico dizendo assim, a gente não pode se deixar, a gente é de outra geração, a gente não pode se deixar ficar assim. Porque, sei lá, daqui a 10, 15 anos, como é que vai estar? E pra você não entrar na ladeira abaixo. Mas, Jorge, isso faz tanto sentido. Mas eu sou de outra geração, não sou da mesma geração que você, não, viu? De cabeça é da mesma. Só de cabeça. Tá? Só Isso faz tanto sentido que você tá E falando. de aparência eu sou da geração anterior. Jorge tá botando botox também, ó. Deu pra perceber agora, né? Ele tá pintando. Tá mais novo que eu, a carinha dele. Ela fica com raiva que os clientes perguntam se eu não começa, não. se eu sou mais novo. Mas vamos voltar, Paulinho. Mas ele é novo pra caramba, pelo menos de aparência. É É um verdade. menino. Pelo Faz menos, né? isso não, Paulinho. menos. Tu não faz isso Eu gravei não. dizendo, mandei lá no... Não, eu pensei que Jorge tem uns 34 anos. Juro a vocês. Pronto, acabou-se. E ele tem, posso dizer? 44. Eu falei já aqui, 42, pô. 42? Cara, elogia. Não, porque Duda falou que ele tinha 47, aí confundiu a cabeça do jovem. Mas mesmo assim, 42 anos é novo pra caramba, pelo amor de Deus. Ai, Jesus amado. Isso faz tanto sentido que você está falando, porque o que é que acontece? Quando efetivamente minha advocacia começou a crescer exponencialmente. Quando eu disse, eu não sou um advogado, na verdade, eu tenho habilidades de um advogado, mas na verdade que eu sou um vendedor. Sim. E eu vou ser um vendedor de quê? Um vendedor de soluções. Porque eu aprendi outros leques e talvez a minha advocacia seja completamente diferencial da advocacia tradicional. Porque é o seguinte, o direito tributário, ele por si só, ele já me dá um arcabouço interessante de monetizar, porque o direito tributário em si é uma área boa. Mas o que me deu o diferencial mesmo foi quando eu uni o direito tributário com a contabilidade. Por quê? Porque quando eu vi a contabilidade, eu comecei a identificar quais eram os gargalos das empresas. Perfeito. Depois que eu comecei a desenvolver isso, os gargalos da empresa, eu comecei a perceber que aquele planejamento tributário que eu fazia de um importador, eu parava exclusivamente no benefício fiscal e no planejamento tributário que eu fazia. Mas esse cara importa da China e ele faz o câmbio. E se eu fizesse o câmbio dele? Mas esse cara traz a carga dele com seguro de carga. E se eu oferecer seguro de carga? Mas esse cara quer vender a empresa. E se eu vender o valuation dessa empresa? Mas esse cara vai vender o seguro de vida de sucessão. E se eu vender seguro de vida? Aí você chega e diz assim, esse cara está precisando de capital de giro, financiamento. E se eu vender o capital de giro dele? Mas eu disse, você vai ser expert em tudo? Não, eu vou me unir com pessoas. Boa, garoto. Isso, Porque se eu me unir com pessoas, eu vou ter um negócio chamado... Prazer, Paulo Pimentel, 29 anos. 1 mais 1 é igual a 3. Meu sócio. Aí eu vou fazer o seguinte... Amigo, tu que trabalha com câmbio, evidentemente, aí naquelas questões de valor, de pessoas que eu já conheço, que hoje em dia meu sócio nessa área é Rodrigo Hudson. Cara que eu fui Cracaço. eu tenho que chamar ele pra cá pra conversar. Verdade. Fui padrinho de casamento dele, ele foi padrinho do meu casamento, amigo de longa data. Então, eu primeiro identifiquei pelos valores, quem ele é, Sim. de onde ele veio, a história de vida dele, que isso é importante, tá? Muito. Sim. As Que é crenças advogado dele. também, ele. Que é advogado, isso também é importante. As crenças dele, eu dizia, já como conecto contigo, tu faz o câmbio, se junta comigo. Outra pessoa, tu que é o cara que faz seguro, que eu já te conheço a história.
É isso. Se junta comigo. Outras pessoas do crédito que já trabalham com isso se junta comigo. Então, o que é que eu faria? Eu já tenho os clientes. Eu só não tinha efetivamente o produto que vender. Eu disse, ei, Duda, tô vendo que tu fez isso. Peraí, deixa eu te apresentar aqui. Pá. Napoleão Hill, lá em 1920, bolinha, já dizia que quem ganha mais dinheiro é quem faz a ponte. A ponte. Porque eu sei a dor, sei a capacidade de pagamento dele, a necessidade de fluxo de caixa, porque o conhecimento me deu. Mas como é que você identifica isso? Não é a pessoa te dizendo. Porque quando você adquire conhecimento, você tem criatividade. Claro. Que aí é onde a tua história se conecta com a deles, né? Eles também são especialistas em entender esses buracos. Exato. Eu acho, na verdade, que volta para aquele que a gente falou lá da importância de relacionamento, muito mais até do que o talento em si, né? A diferença do treinamento, e citei o McGregor, que ele fala exatamente isso. Ele diz que ele não é o melhor lutador. Existe dezenas de lutadores que dão um soco mais forte do que ele, mas ele é mais preciso. E mais esforçado. E mais esforçado, e mais disciplinado. E isso é o grande diferencial. E aí entra exatamente nesse aspecto aí. Para mim, hoje, o bom profissional, um grande diferencial de um bom profissional é o network, é a rede de relacionamento dele. Isso. É muito difícil, para não dizer impossível, que eu não gosto de generalizar nada, você conhecer alguém que é extremamente bem relacionado, que conhece muita gente, que se conecta bem com as pessoas, e dizer que essa pessoa não é bem-sucedida. Verdade. É muito difícil. É muito difícil mesmo. É muito difícil. Então a pessoa pode ter, essa pessoa ela pode até ter várias limitações técnicas, vamos dizer assim. Conheço advogados com extremas limitações técnicas, certo? Mas que hoje são bem-sucedidos, vivem muito bem e vivem na advocacia, porque eles são extremamente bem relacionados. Porque eu não vou citar o nome aqui. Cita aí, porra, mais uma cerveja. Porque eu tô citando uma fraqueza aqui do cara, Não, mas tá brincando. a fortaleza do cara, ela é muito... Ele soube trabalhar a fortaleza dele, deixou a fraqueza de lado. É isso, E- porra. Às vezes a gente entende, não, o cara, ele não é um bom técnico. Às vezes o cara não precisa ser um bom precisa. técnico, porra. Não precisa. É isso. Às vezes, o cara é palestrante. Irmão, ele é um grande palestrante. Qual o problema disso, entendeu? Ele não é a pessoa que vai botar a mão na massa. Nunca vai Sim. ser. É o perfil dele. Eu tava vendo um podcast com o Bernardinho e ele dizendo, uma das perguntas foi porque o que é que ele considerava que tinha sido o grande diferencial para ele ter tanto sucesso durante tanto tempo, né? Que, na verdade, Bernardinho, ele, além de conseguir fazer um time mediano chegar no sucesso, ele conseguiu manter, talvez até mais difícil, Total. né? Que é manter esse time mediano que ele conseguiu chegar no sucesso, manter no sucesso lá durante muito tempo. E ele dizia que era exatamente isso. Ele fazia com as equipes dele, ele deixava as fraquezas da equipe dele de lado e trabalhava as fortalezas. Então muitas vezes ficava ali trabalhando um jogador que a defesa do cara não era muito bom, mas o cara era um fenômeno no ataque. E como vocês, às vezes ele cortava um jogador excelente pelo caráter. Perfeito. Aconteceu isso. Aconteceu. Um cara que tava atrapalhando o grupo, ele foi lá e puf. É isso. Não, acabou. Eu já li 3 vezes o livro dele, Transformando Só em Ouro. É Tem absurdo. certas coisas que são inegociáveis, né? É. Então, uma delas é essa. Você E tá aí? com um cara que ele é muito bom, você tá com um sócio que ele é muito bom, muito trabalhador, mas tem um detalhezinho aqui, é mau caráter. Pô, isso não é detalhe nunca. Isso é inegociável. Apenas. É algo inegociável. Isso é Ele é inegociável. apenas mau caráter. Isso é negociável. Então, realmente, não dá pra você negociar esse Eu tipo acho de que tem coisa. algumas coisas que são inegociáveis, né? Por exemplo, a gente preza muito pelo bom relacionamento da nossa equipe, né? A gente tem um bom relacionamento, né? A gente tem um bom relacionamento com a nossa Ambiente, equipe, né? um ambiente, o nosso ambiente de trabalho é um ambiente extremamente saudável, Leve. né? Leve. Então as pessoas sentem isso quando chega, sabe? Quando chegam lá. Então, na hora que chega uma pessoa que começa a pesar, ainda que ele tenha tecnicamente ele seja diferenciado, né? Não vai durar. Funciona pra gente. Não vai durar. Entendeu? Não funciona. Então, eles têm que... A nossa equipe tem que estar na mesma vibe, sabe? E a gente passa... E eu acho que vem de cima. Vem dos gestores. Total. Né? Vem dos sócios. Vocês são Se um os exemplo, sócios não se dão bem, dificilmente a equipe vai se dar bem. Né? É a mesma coisa de uma vara. Se você tem um juiz intransigente, dificilmente os servidores vão tratar bem o advogado. É verdade. Né? Agora, quando você liderar tem, pelo exemplo, né? Exatamente. Quando você tem os juízes, né, que são altamente educados, né, corteses e tal, dificilmente você vai ter um servidor que maltrate o advogado, que não Perfeito. atenda bem o advogado.
Então, eu acho que o exemplo vem de cima, realmente, sabe? E eu e Jorge, a gente, acho que nesses 14 anos que a gente tá junto, a gente só brigou uma vez. Uma única vez. E aí, nunca mais brigou. Então, assim, quando eu tô de mau humor, ele já sabe. Ou eu me afasto, ou eu Ele sou se mais afasta, flexível, ou eu ele fica até seguro o calado. pessoal. Segura um pouquinho, fecha aqui, deixa... Tô na TPM. Entendeu? Ih, Jesus, que cara é essa, Maria? Aí eu digo, ai, meu Deus. lá vem. Erickson diz, meus sócios, que é entender o tempo da outra pessoa. Pois é, Isso, tem que entender o exatamente, tempo. exatamente. Muito bom Então, isso. assim, Jorge Muito passou bom. por algumas coisas da Baker e tal, não sei o quê, a Baker abriu e tal, não sei o quê, ó, vou precisar ficar um pouco ausente. Não tem problema, você fica ausente, eu tô Eu aqui no seguro aqui. escritório, Jorge, eu seguro as pontas Isso aqui. é uma dúvida que eu tenho, porque é o seguinte, eu tenho outros empreendimentos, mas é tudo ligado Sim. a uma habilidade que eu tenho, que é o direito tributário. Todos os... Como é efetivamente você empreender em outra área que não necessariamente esteja interligado, por exemplo, com a advocacia, que talvez você tenha a maior habilidade que... Eu hoje me considero Um super-homem, né? Não. Não. Bem longe disso. Bem longe. Mas eu me considero o seguinte, eu me considero hoje um dos meus fortes, vamos dizer assim, uma das minhas fortalezas, como a gente vinha falando aqui, é a parte de gestão. Sim. É a parte de organização, de estar com a equipe, de estar traçando estratégia, de estar ali na parte estratégica mesmo do negócio. Então, eu acho que eu e Eduardo hoje a gente está muito na parte estratégica, né, do escritório. É óbvio que a gente, até porque a gente gosta, a gente ainda faz muito prazo, a gente ainda faz audiência e tudo mais, mas eu considero assim, que é a parte que a gente é insubstituível, vamos dizer assim. Sim. Né? Você consegue alguém para fazer uma audiência no seu lugar, você consegue alguém para fazer determinado prazo no seu lugar, por mais importante seja aquele processo. Mas eu acho que a parte estratégica, eu acho que a gente é insubstituível. E aí eu acho que, na verdade, isso aí se aplica, essa parte estratégica, essa parte de gestão de pessoas, que eu acho que é minha área hoje em dia, se aplica muito também a outros negócios. Certo? E aí, quando eu resolvi, vamos dizer assim, diversificar nessa outra área, eu sabia que, em momento algum, eu ia deixar meu escritório de lado, porque é o que eu sempre quis, o que eu sempre sonhei, e sempre vai ser minha principal atividade. Eu não estou advogado, eu sou advogado. Você sempre falou isso. Para sempre, eu sempre quis ser, como eu disse lá no início, mas eu me considero que é possível você ir para diversificar as áreas. Hoje eu acho que não interferem, até porque um é mais durante a semana, outro é mais final de semana. Ele né? só não descansa. Porque enquanto eu tô descansando, ele tá trabalhando. Mas quando você faz o que você gosta, quando você tá com gente, certo? Que você gosta de estar. Eu passo, por exemplo, recesso de final de ano. Quando chega janeiro, meio de janeiro e tal, eu já tô doido pra ir no escritório. Eu sinto falta da minha rotina no escritório. Eu sinto falta de encontrar minha equipe, eu sinto falta de encontrar Eduardo, até de brincar, de tirar onda. Por isso que ela falou, o ambiente é bom. Mesma coisa lá no Baker agora. Hoje eu tô só com um sócio lá, dou muitíssimo bem com ele. Acho que a gente também se complementa em algumas coisas, também é muito parecido em outras coisas e tudo mais. E é um ambiente que eu gosto de estar. Então, às vezes, eu tiro assim, Mas eu sou a melhor sócia, não sou não. Isso aí não tenha dúvida. Desculpe aí, meu querido Francisco Tô Ferraz. brincando, Kiko, eu tô brincando. Meu irmão, mas Maria Eduarda não dá pra competir. Não, E tá tudo bem. E tá tudo bem. Ele vai ter uma crisinha de ciúme, mas tá tudo certo. Então, Basta ele ficar mais 14 anos contigo, né? Mas, eu acho que é crucial hoje. Só falta pouco. É crucial hoje, é crucial nesse cenário aí que você colocou, é você gostar do que você está fazendo e com quem você está. Nossa. Né? Não importa o destino final. Para mim, eu levo isso muito pra minha vida. Me importa muito a jornada. Nossa. Então, eu gosto muito de estar no isso aí. escritório. Eu não tenho um objetivo, eu quero advogar para chegar lá e ser multimilionário. Se vier nesse cenário, nessa jornada, vier e eu me tornar multimilionário, maravilhoso. Vocês Eu vou ser entendem que é uma hipócrita aqui. consequência, né? Do Será uma bom trabalho. consequência. Agora, Não é a jornada. só por isso. A jornada é muito boa. Nossa. Eu bacana, gosto né? muito de advogar, eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito do meu negócio. Não é aquele negócio que é um sacrificante, eu não gosto, meu Deus do céu, não acredito que eu vou ter que ir pro Existe um escritório propósito, hoje. né? Tem um propósito, tem pessoas que eu gosto, que eu quero, que eu sei que eu tô fazendo diferença na vida dessas pessoas. Sei que pessoas dependem de mim, é a mesma coisa. Hoje eu levo esse pensamento lá pro Baker. Então,
Então, eu amadureci muito na minha sociedade com a Eduarda, amadureci muito no escritório, eu acho que isso foi condicionante para o que eu estou fazendo lá no Baker hoje. Excelente. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês, já encaminhando aí para o final, né? Em quem vocês se inspiram? Né? Não só como... Quais são os profissionais que vocês se inspiram? Eu tô vendo que a Eduarda tá pensando aí, eu vou começar. Minha primeira e maior e grande inspiração, sem dúvida nenhuma, falei também no início, é meu avô, né? Que sempre foi como se fosse meu pai, e era advogado, e sempre foi uma pessoa que me deu todo o suporte emocional e tudo mais. Então, já tá no céu. Toda vez que eu falo dele, eu até me emociono um pouco. É uma pessoa diferenciadíssima, meu grande ídolo. Mas, assim, hoje tem grandes advogados que eu conheço e que me inspiram muito. Eu tenho um tio muito próximo também, que é Carlos Henrique, que é advogado e vive há muitos anos da advocacia. É um cara que eu considero um monstro para trabalhar, uma fera, não tem medo de trabalho nenhum. Eu tenho pessoas hoje no meu ciclo de hoje que me inspiram muito. Certo? Acho que você é um cara que me inspira. Paulinho sempre eu cito como referência. Tibúcio, Bruno Tibúcio é um cara diferenciadíssimo. Eu ia falar exatamente isso. Certo? É um cara que me inspira. Almir Reis é um cara que é inspirador também, demais. A trajetória dele, né? Então eu acho que eu quero muito me cercar, eu busco muito me cercar, e eu acho que isso é condicionante para qualquer pessoa viver bem, ter êxito no que faz, é se cercar de boas pessoas. Massa. De pessoas boas. Ambiência, do lado. né? Ambiência, aquela coisa de dizem que você é a média das 5 pessoas com quem você anda. Então, se você anda com drogado, se você anda com bêbados, se você anda com vagabundos, a probabilidade de você ou se tornar aquilo ali, ou ser bem menos do que você poderia ser, é muito maior do que se você andar com gente que quer crescer, que quer trabalhar, que gente séria, gente que trabalha com seriedade. Então, a gente busca muito isso, isso a gente também se completa muito, a gente gosta muito de estar com gente competente, gente boa do lado. Excelente. E você, Dudu? Para mim, eu acho que eu tenho alguns nomes que vêm me inspirando nesses últimos anos, que é Flavinha Santiago, que é uma procuradora, Gabi Loreto, né? Craquíssima. Mulher de Bruno. Mulher de Bruno. Bruno é um cara que eu acho diferenciadíssimo, tá? Marília Reis. Que legal. Tá? Eu acho que ela é inteligentíssima. Ontem a gente, inclusive, foi convidada pro evento. Ela foi a nossa patroness, né? Fernanda Lima. Como é? Foi o quê? Oh my God. Vai, Dudinha. E Fernanda Lima, eu acho que ela é super diferenciada. Nanda A gente tem que convidar a Fernanda, pô. Tem que chamar nada. Nanda é muito bem articulada, inteligente. Paulinho de Saias. Paulinho de Saias, exatamente. E vocês, eu acho que vocês dois, a gente comenta muito sobre vocês. Sim, massa. Muito sobre vocês. E eu acho que vocês são inspiração, né? Paulinho é uma inspiração. A gente sempre comenta, poxa, se todo mundo da tua geração, né, tivesse a tua garra e a tua vontade, eu acho que a gente estaria bem melhor, sabe? A gente teria excelentes profissionais. E Braga, qualquer coisa diferente que a gente quer fazer, qualquer coisa mais nova e tal, eu ligo pra ele, eu mando mensagem pra ele. Não, Braga Me ajuda aqui, bicho. Que é que tu, né? Tô até fuleirando com o Jorge nos últimos tempos. Você conhece, Não, falar o que é isso, Braga? Sei, pô, então ele já dá um rio de informação. Eu digo, meu amigo, é uma enciclopédia. Nada. Nessa área de marketing. Como vocês são atualizados na área da advocacia, eu me atualizo nas outras. Não, mas e foi justamente por conta do seu curso, né, que a chave da gente deu metade dessas pessoas que a gente mencionou aqui agora, a gente conheceu por causa... Se não foi diretamente de lá, foi por causa de lá. Não, mas foi Bruno Tibúcio. A importância do networking, do presencial. Hoje eu sou meio avesso ao... Da ITS. Eu sou, porque eu comecei do zero. Tu desse a primeira aula com a gente, né? Eu dei a primeira aula como professor, mas ainda como aluno, porque eu conheci... Poxa, Rodrigo Calheiros, que é meu sócio em Alagoas, eu conheci Débora Barros, que é meu sócio aqui também em Recife, eu conheci vários parceiros. Então, a ITS, na verdade, foi uma grande... Erickson foi lá também. Erickson foi em outra instituição. Foi, mas assim, a ITS abriu muitas portas para mim. Eu devo muito à ITS. Mas deixa eu fazer uma pergunta só para encerrar. Uma palavra. Primeiro para Duda, uma qualidade de Jorge.
Eu acho que Jorge, ele é generoso, sabe? Concordo. Eu palavra. vejo muita generosidade Boa. no coração dele e isso me encanta demais, sabe? É uma coisa que eu admiro muito nele. Jorge, uma qualidade de Duda. Eu acho que ela é guerreira. 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 Uma pessoa que não tem tempo ruim nunca. Uma pessoa que não se deixa bater por nada. E acaba que isso contagia. Contagia você. Girl Power total, meu amigo. Total. Cara, a conversa foi massa, não foi? Porra, um dos melhores episódios, sem dúvida nenhuma. Descontraído. Talvez Tem a gente muito gostaria de insight. chamar mais duplas. Você diz isso pra todos. Não, digo não. De verdade. É porque a cada vez mais vai tendo... Foi um bate-bola muito massa e assim, acho que teve muito insight interessante, principalmente para a questão da sociedade, que a gente nunca havia abordado. É verdade. Era muito individual, né, os episódios, e vocês trouxeram outra perspectiva, Aí. né, principalmente aí da Pra generosidade. sempre seremos a primeira dupla do It's Cast. Total. É verdade. It's cast. Agora vamos tomar uma cervejinha, né, que Jorge escondeu ali. a cerveja. embora. Tá Pessoal, tudo queria agradecer, né, a todos vocês. Vocês estão aí com mais um episódio cheio de ouro, né, na mesa. Consumam esse tipo de conteúdo, como o Paulinho bem ressaltou no Instagram dele, acho que hoje ou ontem. Né? Esse é um dos melhores conteúdos que vocês podem consumir, porque aqui estão pessoas de sucesso, né? Não chegaram aqui à toa, né? A gente seleciona muito para conversar aqui com vocês, e mais do que isso, né? Pessoas reais que conseguiram, vieram lá de baixo, conheço os dois, né? Não que tenham passado por grandes dificuldades na vida, mas vieram de baixo, né? E hoje alcançaram, com muito suor, muito trabalho, muita dedicação, todos os dias, né? Conquistaram um sucesso. Então, é muito gratificante passar isso para vocês. É um conteúdo que a gente está super feliz de produzir, porque, para mim, não tem coisa melhor de conversar aqui com amigos, com pessoas que a gente admira, e pessoas que podem, de alguma maneira, conectar com vocês e interagir. E, enfim, um insight desse pode mudar a vida de quem está assistindo. Eu acho que a ideia desse podcast é exatamente isso. E pode ajudar tantas pessoas, né? É Tô verdade. começando. Mas eu queria agradecer em nome da Itzcast, a você, Duda, a você, Jorge, por estarem A aqui. gente que aceito agradece. A gente que o agradece. convite. Uma honra de verdade. E foi, assim, sensacional esse podcast. De verdade. Muito obrigado. Bom. Bacana, Valeu, valeu. Edu. Valeu. Valeu, Edu!